Aqui ela vai ter 12 de base, 15 de altura. Tá? Essas medidas aqui, vai colocar que estão em milímetros. E eu quero saber o seguinte, eu quero saber qual é a tensão normal, máxima, nessa barra, e qual é a tensão de cisalhamento na barra. Então, se for tensão normal, sigma. Se for tensão de cisalhamento, tal. Esse cara, você olha na normal e no momento. É o chamado flexão composta. Aí tem que olhar para as duas. Se for só, não tem normal, é só no momento. Tá? Cisalhamento, é só olhar cortante. Beleza? Calcular esse cara aqui. Tensão normal, ela vai ser 6m sobre BH quadrado. O que é isso? Pega o maior momento fletor que você tem, 2039, que é o maior valor de momento. Tá? 6 vezes 20,39 dividido por base vezes altura quadrada. 12 vezes 15 ao quadrado. Tudo bem? Então, tensão normal. Foi direto no momento. Tá? Agora, se eu quero cisalhamento, que é o tal, eu vou olhar para a cortante. 3V sobre 2 vezes a área. No diagrama, olha o diagrama da cortante. Qual é o maior valor de cortante? 11,25. 3 vezes 11,25 sobre 2 vezes base vezes altura. 12 vezes 15. É isso que eu queria saber. Então, se ele fizer assim, Ou ele pode dar altura e não dar base. alguma coisa desse tipo. Então, se ele fizer assim, olha o que acontece. Você deduz. Você deduz. Por quê? Vamos supor que ele não dê a altura. Se ele não der a altura, você vai ter um momento, certo? Mas ele vai ter que te dar esse cara aqui. Então, ele pode dizer assim. Ele colocou um negócio lá de megapascal lá, ele colocou 8, 10 e 15. Só que acho que a maioria não entendeu por que ele Então, escolheu um, né? Fala que quebra, que não quebra. Vamos supor assim, ó. Tensão, ela pode ser de tração, ela pode ser de compressão e tem a tensão para o cisalhamento. Tá? Então vamos supor que ele tenha dado os valores aqui, ó. Vai. 10 MPa, 6 MPa, 8 MPa. Ó, aqui eu estou chutando só para vocês, só para poder exemplificar, tá? Então, pensa assim. Se ele quer saber o H, o B não precisa. Por que o B não precisa? Olha bem. A barra é essa daqui. Você está olhando o retângulo dessa forma. A força está atuando em cima dele. Certo? Se está atuando
tudo vai ser nesse eixo aqui. Ó. Se vai ser nesse eixo, o que vai me interessar é esse cara. Tá? Agora, se a força estivesse aqui, ó, aí eu não ia precisar desse eixo. Eu ia trabalhar com esse eixo. Como os exercícios que ele fez, todos a força está localizada na parte superior da barra, você sempre vai trabalhar com a altura. Tá? Então vamos pegar um exemplo. No caso do momento, aqui, o que está acontecendo? Ele está tracionando a parte de baixo, certo? Então vamos pegar o retângulo. No retângulo, a gente vai deduzir assim, ó. Fazendo essa dedução, vocês podem usar para qualquer aplicação. Então aqui, ó, é a base, aqui é a altura. Se eu vou ter que trabalhar com esse eixo, esse cara aqui, quanto vale? Altura sobre 2. Altura sobre 2. Tá bom? É metade da altura. Beleza? Vamos olhar o que interessa para nós aqui. Qual é o maior valor que nós temos no momento? M. É 20,39 tração na parte de baixo. Tá? Qual é o maior valor de cortante? 11,25. Negativo. Apesar que a gente não vai usar esse sinal. Tá? Então, o que vai acontecer? Se eu tiver um elemento tracionando embaixo, o que acontece na parte de cima? Comprime. Então, ó, se ele tracionar a parte de baixo, vai ter uma compressão na parte de cima. Então, para a parte de baixo, o que eu vou usar? 10. Para a parte de cima, o que eu vou usar? 6. Tudo bem? Tensão de saramento não tem segredo, porque ela só tem uma. É só 11,25. Que ela vai cortar. É cortante. Então, o valor vai estar sempre associado a isso aqui. Então, não preciso me preocupar com tração ou com compressão. Só preciso me preocupar com tração e compressão se eu estiver embaixo ou em cima. Tá bom? Então, olhando para o diagrama. No diagrama, se eu falo em parte de baixo, este cara, ele está tracionando ou ele está comprimindo? Tracionando. Tracionando. Então, para este cara, eu vou usar tracionando. Tá? Tração. Este cara, então, eu vou usar para compressão. Tudo bem? Vamos deduzir a forma? Tensão, ela vai ter que ser momento dividido pelo momento de inércia, que cada uma das figuras tem uma fórmula específica, vezes a distância da onde que ela está atuando. Tá? No caso de um retângulo, o momento de inércia dele é base vezes a altura ao cubo sobre 12. Pensando neste eixo. Se eu pensar neste eixo, vai inverter o expoente. Tá? Então vou marcar que é x, para você não esquecer.
Centro de gravidade nessa linha, qual é a distância? Para os dois casos, H sobre 2. Tá? Então vamos substituir aqui, ó. Tensão vai ser igual. Momento, eu vou tirar do diagrama. Momento de inércia. Tudo está em relação a x. Certo? Quem está trabalhando com um eixo aqui, ó. Ela vai girar nesse eixo. BH ao cubo sobre 12. Qual que é a distância? Tanto faz tração ou compressão. H sobre 2, H sobre 2. Tudo bem? Então, conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. 12 sobre BH ao cubo vezes H sobre 2. Tudo bem? Então, ó, esse cara corta com esse cara, só por quê aqui? H ao quadrado. Quadrado. Esse cara corta com esse cara, só por quê aqui? 6. Tá bom? Tensão é igual a 6 M B H quadrado. Aí já deu para vocês. Tração, compressão. Não deu? Então, calcular a tração. Sigma de tração é igual a 6M sobre BH quadrado. Se ele quiser o H, joga o H para cá. H quadrado vai ser quem? 6M sobre B vezes sigma de tração. Como é H quadrado? H. Raiz. Qual o resto ele faz? Essa barra. 6M V vezes sigma de tração. Como é a mesma coisa com a compressão, você só vai inverter. Quem é tração, fica a compressão. Tá? Então, nesse caso, o que a gente tem que tomar cuidado? Aqui está em quilonewton. Certo? Então, é 20,39 quilonewton. Então, vou ensinar uma regrinha para vocês. Como isso daí está em quilonewton, transforma tudo para newton. Então, ó, momento. 20,39 quilonewton. Quer dizer que está multiplicado por 1000. Né? Então, ele vai ficar o quê? 20.390 newtons. Beleza? Aqui está em megapascal. Megapascal quer dizer a mesma coisa que Newton por milímetro quadrado. Então a resposta daqui vai ser em milímetro. Com essa regrinha você nunca vai errar.
20,390 dividido por 20. Desistiu? 2,91, professor, ele falou. 2,91? É. Vamos lá. 23,90. 12, 10. Raiz, 31,93. 31,93 milímetros. Isso para tração. Tá? Compressão. No caso dessa resposta é a altura, né, professor? Nós encontramos a altura. Isso. Aí eu vou falar o que acontece. Compressão, como é que vai ficar? Não vai mudar, certo? Vai alterar esse cara aqui, ó. Cada com a altura. Raiz 6 vezes 20,390 sobre 12 vezes compressão 6. Então, vou cortar. Aqui vai dar 20,390 dividido por 12. 41,22. Se for cisalhamento, ó, tem que tomar cuidado que aqui tá a área, né? Tá? Então, cisalhamento, o que vai acontecer? Pego a tensão de cisalhamento e deduzo também, ó. Tensão de cisalhamento vai ser 3 vezes V sobre 2 vezes base vezes altura, que é a área. Isolo, H vai ser 3V, 2V vezes tensão. Então, H é igual a 3 vezes 11,8, né? 11,25, 2 vezes 12. 8, A base não é 12, professor? 12. Opa! E o cisalhamento? 8. H vai ser igual a 11.000, né? 250. Estou esquecendo ali, que é quilonewton. Cento e 75,78. Qual dos três que eu uso? Esse ou esse? A maior, acho que é a maior, professor. É a maior. Por quê? Se eu usar esse não aguenta. E esse aqui então, esse igual. Se eu usar esse aguenta. Só que esse aqui não aguenta. Se eu usar esse, os outros dois aguentam. Então tem que usar o menor, você fala? Maior. Ah, o maior. Não acontece aqui. Na maioria dos casos acontece ali. Eu só coloquei como exemplo, tá? Porque senão vocês poderiam pensar que é sempre uma coisa, não é? Tá? Na maioria deles acontece ali. E aí você tem que pegar sempre o maior. Entendeu? Pode perceber que é só aplicação de fórmula, mais nada. Só que você tem que olhar para o diagrama e saber qual o valor que você vai pegar no diagrama. Tá? Então sempre vai pegar o maior valor de cortante, O maior valor de momento. e o maior valor de momento. Separa. Aí ele vai te dar tração, compressão e tensão de cisalhamento. Aí você vai olhar tração em cima e tração embaixo. Como é retângulo, os dois lados é a mesma
Entendeu? Ele chegou a explicar isso daí? Não explicou. Explicou? Vai usar Não. a diferença aqui? Aí ele pede para calcular. Ele poderia pedir para calcular a tensão, aí ele vai ter que te dar a figura. Se ele der a figura faltando alguma coisa,